aí, gente, bom dia, bem-vindos a mais esse vídeo aqui, ainda em Fernando de Noronha. E eu queria falar de uma coisa que aconteceu ontem, um dia depois da gente ter chegado aqui na ilha, e comparar também isso com os atentados em Paris, que é onde eu vivo atualmente. A gente chegou na ilha aqui dia 20, né? E dia 21 a gente foi no projeto Tamar, que é o projeto que salva as tartarugas marinhas. A gente foi lá ver o pessoal, os biólogos tirando as tartarugas do mar e catalogando elas e cuidando, e o trabalho que eles têm para evitar que elas entrem em extinção. E todo esse processo do projeto Tamar tem mais de 35 anos. Quem não conhece, por favor, vá conhecer. Tem também Ubatuba aqui em Fernando de Noronha. É um projeto que eu considero muito legal, assim, principalmente para quem gosta de meio ambiente e tem relação com a natureza e gosta muito dessa área. E o que acontece? A gente estava lá vendo as tartarugas e depois que terminou as tartarugas a gente estava em dúvida se a gente ia fazer snorkeling, né, que é só colocar a máscara e aquele tubo assim, ficar olhando os peixes das tartarugas, nadando, né, com os peixes das tartarugas, ou se a gente ia nadar um pouco na praia, ou se a gente ia simplesmente ficar andando na areia e fazer uma meditação. Acabou que a gente, como estava um pouco já tarde, era umas 5 horas da tarde, a gente optou de ficar andando, conhecendo um pouco a praia na areia e fazer uma meditação. E foi até engraçado, porque eu disse, vamos mergulhar um pouco, né? E a pessoa que estava comigo não queria muito entrar na água, queria ficar mais na areia. E chegou um guia que trabalhava lá nesse pessoal no posto de preservação, que é uma das praias preservadas, que você tem que realmente pagar uma taxa superior para entrar, fazer seu cadastro e tudo, seu nome, todos os seus dados. Estrangeiro tem que pagar mais que brasileiro para entrar. E o que acontece? Esse guia chegou pra gente e falou, olha, vocês viram o que aconteceu ali do lado? A gente falou, não vimos nada. E o que aconteceu é que pela primeira vez na história da ilha, e ele estava até chocado, ele estava um pouco tremendo, assim, ele estava nervoso, ele foi atrás da gente para falar que a pessoa que estava a 10 metros, assim, ele estava, não sei, a 15, 10 metros da gente, tinha sido atacado por um tubarão e tinha perdido uma parte do antebraço. E depois o meu amigo estava me explicando que os tubarões são muito ativos entre 1 hora antes do sol se pôr, como o sol está se pondo aqui entre 6h30, já era umas 5h30, então foi no horário que houve o ataque de tubarão. Isso foi ontem, eles ainda não sabem ao certo, eles estão apurando, o pessoal lá nessa praia, que é na Baía Sueste, aqui em Fernando de Noronha, eles estão apurando o que aconteceu, os biólogos estão indo lá, os pesquisadores, e está todo mundo assustado, porque nunca houve um ataque de tubarão em Fernando de Noronha. Por que eu estou contando isso tudo, né? Como você tira, a tragédia aconteceu do nosso lado e a gente não viu nada. Então a gente estava bem próximo desse lugar e a gente começou a se sentir grato já de não ter entrado na água naquele momento, porque o guia falou, por favor, a gente não sabe o que aconteceu, não entra na água de maneira nenhuma, então a gente ficou grato de não ter entrado na água e grato de nunca ter tido nenhum acidente com os membros, né, com as mãos e as pernas. E às vezes parece que está tudo, a gente reclama, tem algum problema na nossa vida, né, e parece que está focalizado naquilo. Essa é uma maneira que a gente viu de você estar grata simplesmente por estar inteiro e ter uma boa saúde. O que aconteceu também, eu moro em Paris e, vocês sabem, teve os ataques lá recentemente. E o arrondissement que foi atacado em Paris foi o 11e, que foi o lugar onde eu mais morei. A maior parte do tempo que eu morei em Paris, eu morei lá, na Rue de Charonne, uma rua que eu morei 2 anos. E meu restaurante preferido nessa rua é um restaurante japonês, ele fica justamente do lado de La Belle Équipe, onde 6 pessoas foram mortas. Uma noite antes dos atentados, eu estava nesse restaurante. E eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse ido uma noite depois, eu estava lá no horário, eu ia ter visto tudo, toda a tragédia, todo mundo morto, assim, esticado na rua, eu ia estar desesperada lá dentro do restaurante, não podendo sair, sem saber quando que eu ia poder sair, sem saber se tinha mais pessoas lá fora atirando. Então o trauma e a tristeza ia ser muito maior. É triste, assim, é difícil dizer isso, mas até quando acontece uma tragédia assim, que está próximo da gente e não atinge a gente diretamente, a gente pode se sentir grata, apesar de uma pessoa ter sido ferida e tudo, você pode se sentir grata que você ainda está inteiro, porque você morando na cidade, você não foi uma das pessoas que foi baleada e que morreu. E a gente ficou grato também, apesar de a gente estar na praia ontem, lá na Baía do Sueste, aqui em Fernando de Noronha, a gente não entrou na água e não fomos atacados por tubarão, mas a gente estava bem próximo. Você pode se sentir grata se você tiver passado próximo de uma tragédia e não tiver acontecido nada com você, você ainda estiver inteira, fisicamente e mentalmente. É claro que a gente fica abalado, mas a gente deve agradecer, ter essa gratidão por estar tudo bem com a gente. É isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. É claro que a gente fica triste também com o que aconteceu, né, que
mais ainda, eu fico mais chocado com os atentados em Paris do que com o ataque de tubarão, porque a natureza, a gente sabe que existem coisas que às vezes são imprevisíveis ou que, né, enfim, mas os atentados chocam ainda muito mais, porque é um ser humano matando outro ser humano, né, enfim, por razões que a gente pode questionar. Mas eu queria dizer para vocês que quando acontece isso, você passa perto, você pode se sentir grato que você não foi atingido diretamente. É isso aí, gente, é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Gratitude é uma maneira de você estar sempre feliz e evitar a tristeza, a depressão, a ansiedade, esses sentimentos ruins. Eu vou terminar o vídeo hoje para vocês, mostrando mais um pouco do panorama de Fernando de Noronha. É isso aí, porque a gente está adorando a viagem aqui, é uma ilha maravilhosa. E eu queria compartilhar, dar esse presente para vocês. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.